turma, bem-vindos à aula dessa semana e nossa primeira aula aí é direcionada para o tema, para o conteúdo, e nós vamos dar início aí ao nosso bimestre em termos de conteúdo, falando sobre diversidade. Vocês já sabem que nós vamos trabalhar esse bimestre o projeto Diversidade. As aulas anteriores eu disponibilizei para vocês alguns conteúdos sobre o que é diversidade cultural. E agora nós vamos adentrar alguns temas em específicos para que a gente possa entender o que é a diversidade dentro da arte. E esse primeiro tema a ser trabalhado, nós vamos falar sobre a diversidade de gênero e a diversidade étnica nas artes, ou nas produções artísticas. Bom, vamos começar falando então sobre diversidade de gênero. Lembrando que aqui a gente vai focar em como essa diversidade se dá dentro da proposta artística ao longo dos períodos da história da arte, Então, a diversidade de gênero na arte ela é entendida como a participação dos gêneros na história da arte e como os gêneros se comportam diante de sua produção. Então, nós vamos analisar aí como que é a participação do gênero feminino e masculino, Ou seja, analisar a diferença de gênero entre homens e mulheres diante do seu envolvimento e reconhecimento nas produções artísticas em diferentes períodos históricos e sociais. Então, nós não vamos entrar aqui na questão social, na questão política que tem todo esse assunto, mas sim como essa questão do gênero, de ser homem, ser mulher, ou se identificar como homem, se identificar como mulher, ele afeta na participação e produção artística pessoal e como isso foi construindo ao longo do tempo, historicamente e socialmente. Então, nós vamos falar aí de alguns períodos que são importantes para que a gente possa entender como que foi essa participação e como essa participação ela vai influenciar e vai acabar trazendo à tona questionamentos que hoje nós temos e que buscamos aí de uma forma política, social, tentar consertar, o que foi feito no passado e como hoje a gente tem essas lutas para tentar incluir e usar como exemplo a arte, que é uma ciência, um conhecimento, um valor cultural, onde a gente consegue usar como exemplos por ser uma questão histórica, a arte ela é um registro histórico, onde ela vai trazer para a gente todas essas informações e fazer com que a gente passe a entender o porquê de existir preconceito ou dificuldade, dependendo do gênero que você em participar de determinadas manifestações. Bom, então para a gente se situar, para a gente aí pensar como que houve essa mudança, como que é essa questão da diversidade dentro de um fator histórico, vamos fazer aí uma análise da linha do tempo, tá? Não vou colocar período pré-histórico, porque o período pré-histórico ele não tem nenhum registro, vamos dizer assim, escrito, mas ele tem a questão do que é estudado do comportamento. Então, vamos fazer aí uma breve análise, Se a gente for falar da participação, então, como que o homem e a mulher, nesse período, eles participam das produções artísticas. As pinturas rupestres, nós não sabemos se foram homens ou se foram mulheres que pintaram. O que nós sabemos é que lá no início, houve, em algum momento, uma sociedade matriarcal. O que é uma sociedade matriarcal? É uma sociedade onde quem tem a palavra, é a mulher, E nós encontramos essa visão a partir do momento em que a gente vê que a mulher assume uma posição até mesmo religiosa, como xamã,
né, de um pequeno grupo, né, onde os demais buscam essa posição feminina. Também a gente tem que lembrar que até mesmo na pré-história as divindades femininas eram muito presentes, então havia uma busca muito forte por divindades femininas e até mesmo representações na arte femininas são encontradas, como por exemplo a Vênus de Willendorf, que é uma dos totens mais conhecidos por ser uma representação do período pré-histórico, que representa ali a figura feminina. Então, depois que a gente tem essa transição, né, do matriarcal para o patriarcal, a gente começa a ter algumas diferenças. Mas, no geral, homens e mulheres, eles tinham suas funções a partir do momento que eles começam a viver em conjunto. Quando se dá esse processo onde eu tenho uma sociedade que passa a ser dominada por uma ideia patriarcal, ou seja, um poder masculino, começam a ser delimitadas as funções. E dentro das artes, nós vamos ter essa divisão. Então, a partir daí, se a gente for pensar em pré-histórico, eu tenho a mulher como responsável por toda a parte artesanal, e o homem é responsável por outras funções, né, como funções de caça, coleta, de manter o grupo, né, de guerrear, e as mulheres elas ficam com toda essa parte. Mas em alguns casos, os homens também acabam exercendo essa parte, vamos dizer, artística dentro do grupo. Isso é uma coisa que a gente vai ver, por exemplo, quando a gente estuda a questão étnica, né? Então, a produção indígena, por exemplo. E a partir do momento em que esses grupos se tornam civilizações, a gente já tem uma definição bem mais centrada do que é e o que não é função do homem e da mulher no ramo artístico. Então, antiguidade, né? A antiguidade consiste em civilizações como os povos egípcios, até mesmo a parte oriental, como chineses, japoneses, né? Civilizações que são mais antigas, né? E que eu já tenho aí um reconhecimento artístico e uma divisão artística dentro dessa sociedade. Então, como isso vai proceder? Então, por exemplo, nas sociedades egípcias, né, ali no período do Egito Antigo, havia uma diferença entre o que homens e mulheres faziam, né? Então, cada um tinha a sua função. Se a gente for ver, a civilização egípcia ela é uma civilização que ela traz toda uma história artística, ela tem grandes produções como as pinturas, esculturas, a arquitetura, mas eram funções que já havia uma separação. Então, os homens tinham um ofício, né, de fazer a parte da pintura, a parte da escultura, e as mulheres ficavam com a parte mais artesanal. Então, a produção de vestimenta, a produção de utensílios, e também a mulher egípcia, ela estava muito ligada à questão da dança, né? A dança oriental, da onde vai surgir ali a dança egípcia, movimentos egípcios, que hoje, essa dança oriental, a gente conhece como dança do ventre, ela tem uma ligação muito mais forte com a mulher. Então, quando nós falamos de gênero, a gente já percebe que na própria sociedade egípcia, eu tinha funções artísticas como pintura e escultura direcionada aos homens e a dança direcionada às mulheres. Quando nós chegamos na Antiguidade Clássica, aonde nós temos ali a civilização grega e a civilização romana, a gente percebe que já temos uma distinção bem forte
do que as mulheres faziam e do que os homens faziam. Apesar de nós termos, por exemplo, na Grécia Antiga, a gente tem que analisar que, por exemplo, há uma diferença da sociedade ateniense para a sociedade espartana. Então, eu vou falar de sociedade ateniense, porque é uma sociedade que tinha uma preocupação muito maior com a arte do que a sociedade espartana. Não que ela não tivesse, mas a sociedade ateniense foi mais forte. As mulheres eram responsáveis pela fabricação de utensílios, como a cerâmica. Então, os vasos, né? Essa parte de vasos, de utensílios e tecelagem. Enquanto produções artísticas como pintura e escultura, eu tenho a participação já mais dos homens. Inclusive, nós temos nomes históricos registrados de escultores, que é o caso do Fídias, que é um dos principais escultores da Grécia Antiga. Então, nós temos inclusive o registro de suas obras, o que ele fez. Agora, se nós procurarmos por mulheres gregas, escultoras de grande nome, pode até ser que a gente ache, mas não é um grande número, e nós não temos esse nome citado, por exemplo, quando a gente vai aprender sobre arte na Grécia Antiga. Por quê? Porque a mulher está mais voltada para a produção familiar, a produção caseira, que é essa produção mais artesanal. Então, a gente já começa a perceber que desde a antiguidade, ali no Egito, com as sociedades antigas, até mesmo na arte oriental, as mulheres não produziam pinturas, a própria caligrafia era feita por homens. Aí passando, para ali a sociedade greco-romana, eu não tenho um nome específico para poder citar para vocês. Olha, essa é uma artista grega antiga, porque as mulheres estavam muito mais fixadas na parte familiar, na parte artesanal. Isso vai ocorrer também com as sociedades que são já ali daqui da região do continente americano. Então, se a gente for estudar, por exemplo, sociedades ameríndias ou sociedades antigas como incas, astecas e maias, eles têm essa ligação, a mulher tem essa ligação com a tecelagem, por exemplo. Um exemplo muito claro nessa divisão de papel é o próprio teatro grego. Na Grécia Antiga, as mulheres não interpretavam papéis, elas não participavam em momento algum das peças de teatro. Os papéis femininos da comédia e da tragédia grega eram interpretados pelos próprios homens. A função da mulher grega era basicamente uma função social de família, de ser de dentro de casa, e ela, além de não participar, por exemplo, de debates políticos, entre outras coisas. Mas nós temos representações de mulheres nas cerâmicas gregas, por exemplo. Essas representações, elas existem. Mas será que são as mulheres ou são as musas que estão representadas? Ou deusas? Existe a diferença na representação. Mas no que diz no papel da mulher, conferir se ela produz ou não arte, essas representações elas não mostram pra gente que a mulher fez aquela pintura. Então, basicamente, as mulheres elas não tinham nenhuma participação em grandes produções artísticas. Então, elas não participavam no teatro, não eram escultoras, não eram pintoras. Elas faziam somente a parte artesanal. Quando a gente chega, então, na Idade Média, a gente já sabe que para as mulheres não foi um período muito propício. Mas apesar do que a gente vê, que a história conta, não significa que a mulher foi totalmente submissa. Ela foi perseguida, tem toda essa questão da influência da Igreja Católica sobre as mulheres. É realmente um mundo onde o predomínio masculino, o predomínio militar, era muito mais forte. E quando nós falamos, então, de arte, não significa que a mulher deixou de produzir aquilo que ela já fazia. Então, por exemplo, as mulheres do campo que detinham aí essa questão do cuidado com a casa, acabavam aprendendo a tecelagem, acabavam aprendendo certos ofícios manuais.
Enquanto, por outro lado, nós temos os homens trabalhando dentro da arquitetura, porque surgem os estilos arquitetônicos medievais, como o românico, bizantino, o gótico. Então, a arquitetura é um reflexo bem forte da Idade Média, é uma área de domínio masculino. E do outro lado, o lado religioso, nós temos o domínio da pintura, das iluminuras, feitas por monges, né, por membros do clero, membros da igreja. Mulheres não aprendiam esse tipo de ofício, e quando aprendiam com a autorização de um homem da família perante uma autorização da igreja também. Mas elas não poderiam, por exemplo, fazer essas pinturas e repassar essas pinturas para frente. Elas aprendiam uma técnica apenas para elas. Algumas mulheres aprendiam, no caso, alguns instrumentos musicais, mas nada que a expunha de uma forma gigantesca. Então, era uma coisa muito fechada. Então, se torna muito mais difícil, né? E se torna mais restrito ao âmbito artesanal. E os homens já participam mais dessa coisa arquitetônica, domínio das pinturas e etc. Quando nós temos a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, em períodos históricos, não artísticos, né? Nós vamos então falar ali a partir do Renascimento, que é onde as mulheres vão começar a exercer papéis na arte, porque elas começam realmente a se interessar por essas características artísticas. Então, elas vão em busca de professores, mestres, aprendem técnicas, e a partir do Renascimento eu começo a ter mulheres que vão fazer pinturas e vão estar relacionadas a movimentos artísticos. Então, eu tenho no Renascimento exemplos de artistas que já são conhecidas. Lógico, não tão conhecidas como os homens, como Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo, mas que já possuem um nome, né? E a partir disso, nós temos ali século XVI, século XVII, século XVIII, onde as mulheres já começam a se firmar em outras linguagens artísticas, como musicistas, a questão do balé, né, a inserção no mundo do balé, a bailarina, então a dança, o teatro, a partir do final do século XIX, eu já tenho uma participação muito maior das mulheres, porque durante o Renascimento eu também não tinha participação de mulheres no teatro, isso foi com o tempo, elas foram adentrando grupos teatrais, só que lógico, toda essa questão de inserção da mulher dentro do mundo artístico vai causar um reflexo na sua vida social, na sua posição, na forma como a sociedade a vê. E por ser uma função muito mais masculina, o lado da pintura, da escultura, quando uma mulher se interessa por esse tipo de produção, ela acaba recebendo títulos, ela acaba recebendo nomenclaturas e acaba até mesmo prejudicando a sua reputação, né? É no século XX que as mulheres passam a ter mais importância, espaço nas artes, porque a partir do século XX, né, nós temos nomes como Martha Graham, na dança expressionista, no teatro expressionista. Nós vamos ter as nossas mulheres modernistas que nós já vimos, como Tarsila, Anita, Zinaida. No México nós temos a nossa Frida Kahlo. E as mulheres começam, então, a exercer um papel diferente a partir do século XX dentro do ramo da expressão artística. Trago para vocês aí, então, dois exemplos. Um que puxa aí o lado, né, do gênero feminino e o outro do gênero masculino, ambos participantes de movimentos artísticos, dentro mais ou menos de um mesmo período, e que servem de exemplos para a gente ver como que funciona essa questão até mesmo da participação. Então, nós temos a Camille Claudet. A Camille Claudet, ela foi uma escultora francesa, ela é uma escultora do realismo francês,
E mesmo ela tendo uma aptidão maravilhosa para a escultura, com obras lindas, magníficas, muito do que ela vivenciou na época impediu ela de se tornar uma artista conhecida, uma pessoa com uma representação, uma pessoa que tinha um nome a ser valorizado. Ela vem de uma tradição acadêmica, que é do século XIX, ou seja, a Academia de Belas Artes ela era dominada por homens, a Academia de Belas Artes não aceitava mulheres como alunas, e a Camille, ela teve aula com um professor da academia, mas não frequentando a academia em si, que foi o escultor Auguste Rodin. E além de tudo isso, não é mesmo? Ela tendo talento, há também a questão social e pessoal. A Camille ela teve um envolvimento amoroso com Rodin, o que acabou, vamos dizer assim, prejudicando a sua imagem, porque Rodin era casado, manifestou várias vezes que iria se separar para ficar com a Camille e no final das contas acabou não se separando. E por conta de toda essa situação, da falta de apoio da família, principalmente da mãe e dos irmãos, o pai foi quem ajudou mais a Camille, e depois da morte do pai, a mãe e o irmão condenam essa profissão dela. Ela não teve reconhecimento da época, nem pelos seus contemporâneos, nem pela academia, nem por familiares. Ela foi internada num hospital psiquiátrico, passou basicamente o restante da vida dela, foi internada muito cedo, passou basicamente o restante da vida dela internada nesse hospital psiquiátrico, mantinha contato somente com um dos irmãos, e só depois que ela faleceu, ainda assim, depois de morta, não foi reconhecida como artista. E só quando começa ali o século XX, aonde passam-se a ter os estudos, quem foi Camille Claudel, quem fez as esculturas e vão atrás da história dela, que ela começa a ser reconhecida. Então a Camille ela foi prejudicada porque a Academia de Belas Artes não aceitava a mulher como uma artista. Ela deveria fazer arte apenas como um hobby, como amadora, e isso era impossível. Então a Camille é um claro exemplo de como o processo histórico-artístico da época pode afetar e como historicamente afeta as mulheres. Do outro lado, nós temos Mikhail Fokhin, ou Mikhail Fokhin, que é um bailarino e coreógrafo russo e que ingressou aos 9 anos na Escola de Balé Imperial da Rússia. E veja bem, um bailarino para uma época onde até então os homens não estavam presentes. Apesar do balé ser uma dança que começa na corte de Luís XIV, é uma dança que envolvia somente os homens da nobreza, mas a partir do momento que ela passa a ser dominada por mulheres, né, a inclusão desse homem da nobreza dentro desse círculo feminino adquire a questão da homossexualidade. Então, os homens se recluem, eles não participam mais de espetáculos de balé. E o Mikhail, ele vem justamente num período onde nós temos uma transição entre final do século XIX e início do século XX, onde nós temos coreógrafos sendo descobertos, como Rudolf von Laban, e ele consegue se inserir nesse espaço e estreia como solista no espetáculo Paquita, que é um espetáculo de balé russo, junto da Anna Pavlov, que é uma bailarina também super reconhecida, mas ele está fora do padrão da época. O balé não era, né, ser bailarino, ser dançarino não era o padrão para uma profissão masculina.
o tipo de movimentação, a dança em si não era para homens. Então, o gênero não se aplica somente às mulheres, mas aos homens também, dependendo da área em que ele quer executar. Nessa época, lógico, o teatro, ele já tem a participação das mulheres, mas ainda assim as mulheres são condenadas por serem artistas, são julgados por isso. E há principalmente o século XIX, há uma total aí inflexibilização com relação à participação, independente do gênero, em determinadas áreas artísticas. Isso reflete nas obras, no formato, em como o artista se coloca perante a sociedade, como ele representa essa situação dele. Camille representou isso em muitas de suas esculturas, principalmente a questão do próprio relacionamento. Então, essas interferências da questão da diversidade, da aceitação, de ser diverso, de ser homem, ser mulher, pela sociedade, ela também transparece dentro da forma como os artistas vão reproduzir as suas obras, vão criar suas obras. Então, como que a questão do gênero ela reflete na arte? Para as mulheres, o reconhecimento ele vai se dar de forma muito lenta e bem gradual e vai depender das aprovações masculinas. Então, um exemplo, Berthe Morisot, a pintora francesa do impressionismo, ela apenas foi aceita como pintora impressionista por ela ser casada com o irmão de Edouard Manet, que era um pintor do realismo e impressionismo já reconhecido. Algumas áreas, por exemplo, da arte ainda também são difíceis para que essas mulheres se encaixem. Então, na imagem abaixo, em preto e branco, eu deixei aí para vocês a foto da Lina Bo Bardi. A Lina Bo Bardi é uma arquiteta e ela projetou o MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo. Mas pouquíssimas pessoas, a não ser que elas estudem, no caso, sabem que esse prédio foi projetado por uma mulher. Porque, para a época, a própria arquitetura, fazer arquitetura era uma profissão totalmente masculina. E a Lina é o exemplo de mulher que vai adentrar esse mercado da arte com inovações, mas com pouco reconhecimento. Hoje, lógico, o MASP abriga um acervo sobre a Lina. Então, esse acervo do MASP, ele traz para a gente como a Lina construiu o MASP, a sua ideia, a sua inovação, mas poucas pessoas a conhecem, E um exemplo que eu dou para a questão de gênero da arte, nos homens, é a inclusão em funções que se mantiveram dominadas por mulheres, E essas áreas dominadas por elas, ainda quando há a inclusão do homem nela, é visto como uma mudança de opção sexual. Então, por ele ser bailarino, por ele ser figurinista, por ele ser modelista, ele se torna diferente, ele muda a opção sexual, ele muda de gênero, ele não é mais homem, ele começa a ser mulher, Então, não só afeta o pensamento da identidade de gênero, como também a questão da identidade sexual, Algumas culturas, por exemplo, não admitem a participação de homens em determinadas áreas da arte. E a sociedade não aceita homens dependendo de sua representação em expressões artísticas. Um exemplo disso são os dançarinos de dança oriental ou dança do ventre. Geralmente, quando se assiste a uma apresentação, já se subjuga e fala, ele é homossexual, ele não deve gostar de mulheres, ele deve ser mulher, E muitas vezes há apenas a apreciação pela dança. O fato de gostar daquele tipo
de expressão artística. Não só dança do ventre, mas outros tipos de dança, como dança contemporânea e até mesmo o balé, ainda é visto, infelizmente, por uma sociedade que não consegue enxergar essa questão de que, independente do seu gênero, você pode trabalhar em áreas artísticas que condizem tanto quanto femininas ou masculinas, né? Então, nós temos vários exemplos que podem ser usados para entender como que essa questão do gênero ela reflete na arte, né? Na questão do artista em participar e produzir arte. Agora nós vamos para o segundo tema da nossa aula, que é a diversidade étnica. Então, quando nós falamos em diversidade étnica, nós estamos nos referindo à diversidade de etnias, a quantidade de etnias que nós temos e como a cultura de cada uma possui o seu próprio valor, as suas próprias características. Então, na arte, ela é compreendida como análise das manifestações artísticas de etnias diversas e da importância cultural das mesmas. No contexto que nós vamos observar aqui nessa aula, o objetivo é analisar como são as produções de diferentes etnias e compreendê-las com o mesmo valor estético que são atribuídos às produções ocidentais dos povos de origem europeia. Então, por exemplo, por que o valor da obra do Renascimento ele é muito maior e muito mais conhecido do que uma arte de uma etnia da região do Congo, por exemplo, de uma tribo da região do Congo, né? Por que há essa desvalorização quando se fala em determinadas etnias? E aqui eu estou me referindo às etnias que têm uma força muito grande dentro da cultura brasileira. Por isso, o foco maior para a nossa cultura é incluir a produção indígena, africana e afro-brasileira como sendo parte do legado cultural brasileiro. Então, há uma dificuldade muito grande em enxergar produções dessas etnias em específico como sendo produções artísticas de mesmo valor que as produções europeias. Então, a gente vai fazer, a partir de agora, uma análise dentro dessa visão étnica, né, da arte para cada etnia. Como eu entendo a diversidade étnica através da arte? Então, vamos focar nas etnias formadoras do Brasil, né? Os povos que formaram o Brasil. Não vou falar de cultura europeia, porque de cultura europeia nós já falamos bastante, principalmente ao falarmos de modernismo. E nós vimos que no modernismo brasileiro, principalmente, há uma tentativa de resgate de valores indígenas, africanos e afro-brasileiros, né, dos afrodescendentes. Então, nós vemos que o Brasil ele busca a sua identidade. Então, como que eu entendo a diversidade étnica através da arte dentro da cultura dessa sociedade? Porque uma coisa é quando nós vemos pessoas de etnias miscigenadas, como o brasileiro, né, que não dá para dar uma definição por conta dessa grande miscigenação, quando ele vai falar de uma outra cultura na sua obra. Agora, como é aquela cultura trabalhando a arte? Porque eles também produzem arte. Não é porque eles são de etnias diferentes que eles não vão produzir. A arte ela existe em todas as culturas, em todas as sociedades. Não existe uma sociedade que não produz um objeto artístico. Uma simples colher feita com um desenho diferente, um design diferente, um traço, um detalhe, já é uma manifestação artística. Então, não dá para desvincular a arte de sociedade, do ser humano. Não tem como. Então, eu preciso entender como que essa diversidade, através da arte, inserida nessas culturas. Então, na cultura indígena, nós precisamos compreender as produções
como forma de arte através de um olhar antropológico, ou seja, eu tenho que observar o ser dentro da sua sociedade, como ele se comporta, o que ele faz, né? Então eu vou passar a observar que tipo de produção ele faz, o porquê ele faz aquilo, o que aquilo tem a ver com a sociedade em que ele vive, e não observar de fora, julgando que não tem um padrão estético similar ao europeu, julgando que não pode ser considerado arte porque é feito manualmente. Então, tudo isso tem que ser analisado. A cultura africana é o mesmo procedimento, eu tenho que compreender as produções culturais africanas através desse mesmo olhar antropológico, através da sociedade em que ele vive, né? Então eu vou observar a dança, o canto, o costume, a pintura, através dos costumes que ele tem, para que serve, né? Se está ligado à religião, se está ligado a ritual, se está ligado à questão política dentro dessas sociedades. E a cultura afro-brasileira, a gente precisa compreender as produções afro como forma de arte através da miscigenação, da nossa herança cultural e da sociedade em que está inserida, porque a cultura afro é diferente da indígena. Nós temos sim influência indígena nas nossas produções, mas a cultura afro, ela tomou um outro rumo. Então ela tem uma forma de ser vista diferente, porque ela agrega elementos da cultura brasileira e da base africana, né? Por isso que é afro-brasileira, a cultura afrodescendente, né? E é muito forte entre os nossos, né, amigos afro, essa identificação com essa arte, né? Seja no vestuário, seja na expressão artística, seja na dança, seja na música. Então, é por isso que a gente coloca como a diversidade e a cultura afro-brasileira como sendo também um objeto para ser entendido através do olhar artístico. Eu vou focar na arte indígena, porque eu acredito que ao longo de todos esses anos na escola, vocês já tenham visto até coisas demais sobre a cultura africana, a cultura afro-brasileira. Quem ainda não viu, favor revisitar. Mas a indígena, ela é pouco falada, ela é pouco discutida. A cultura africana e afro-brasileira tem mais destaque por conta de maior representatividade atual, né? Já a indígena, nós não temos tanta representatividade, então por isso que eu optei por falar especificamente da arte indígena. Então, para eu entender a arte indígena, precisamos entender alguns pontos importantes. O primeiro é a sociedade. O indígena, ele também tem o seu meio social, ele tem a sua organização social e a sua organização política. Dentro das aldeias, né, das comunidades indígenas, nós temos uma representação política, que seria o cacique. Ele é escolhido pelos demais, ele assume uma posição de representação, mas isso não significa que ele é o líder, diferente da cultura ocidental, que nós elegemos um líder e que esse líder vai tomar as decisões, né, de uma forma, vamos dizer assim, mais independente. O cacique, ele está ali, ele representa a sua comunidade, né? Mas ele não toma todas as decisões sozinho. Então, a sociedade indígena se baseia na colaboração, onde todos são iguais dentro de uma mesma comunidade. A gente já percebe até mesmo essa questão de igualdade no posicionamento arquitetônico de uma comunidade indígena. Você tem as ocas dispostas em formato circular. O círculo é a ideia de igualdade, não existe maior nem menor, todos são iguais. Dentro de uma mesma oca pode viver mais de uma família, e eles dividem,
tudo aquilo que eles coletam, que eles produzem. Então, a própria sociedade indígena já é diferente. Em segundo, nós temos a religião. Então, a crença indígena, ela está no xamanismo ou a ligação com forças da natureza, entidades ancestrais, que nós hoje temos o conhecimento através do folclore. E a religião é um fator extremamente importante na produção artística indígena, porque a maioria das suas produções tem uma relação com questões religiosas, questões de crença, de rituais. A gente pode até fazer um paralelo, uma comparação em como era no Egito Antigo, onde os egípcios produziam uma arte muito ligada à religião, né, em deixar para momentos religiosos, né, deixar legados. Então, a arte indígena dos povos indígenas que habitam o território brasileiro tem essa ligação. E o que é muito curioso, que a maioria não sabe, é a questão das próprias etnias. Sim, dentro da etnia indígena nós temos etnias indígenas, ou seja, não existe uma etnia, existem várias etnias indígenas, não só no Brasil como em outros países. Indígena significa ser da terra, né? Alienígena significa ser de outro lugar, né? Então, o indígena, ele é um ser da terra, ele é um ser que habita a terra. Esse nome foi dado quando houve a colonização, né? Mas ele tem essa questão de estar ligado à terra, né? E existem diversas etnias nativas. No Brasil, se nós pegarmos um mapa que mostra isso, antes da colonização e depois, ainda assim é um grande número de etnias, que nós podemos citar várias, como Waiapi, Xingu, Xavante, Kayapó, Guarani-Mbiá, Guaiani-Kaiowá. Então, existem diversas etnias, né? Tupinambá, o próprio Tupi-Guarani, né? Então, nós temos diversas etnias indígenas e cada uma dessas etnias tem uma especificidade, ou seja, tem algo que difere ela da outra e vai refletir na cultura e na arte delas. E por fim, a arte em si. Para os indígenas, a arte ela não tem valor apreciativo, ela tem um valor de função. Ou seja, eu não paro e fico observando um grafismo. Apesar dele ele pode ter sido feito em formato de quadro, mas já é uma leitura contemporânea. Quando eu vejo esse grafismo, por exemplo, na pele, ele tem um significado, ele teve uma função, ele foi posto ali por um motivo. Então, as manifestações estão ligadas às necessidades do grupo e da história do povo, suas próprias tradições. Dou 3 exemplos para vocês de produções artísticas indígenas. A primeira é a dança e a música. A segunda é a cerâmica, que seria não só a cerâmica, mas também o grafismo. E a terceira, a arte plumária, né? Essas 3 técnicas, essas 3 expressões, elas são muito presentes em todas as etnias indígenas existentes no território brasileiro. E os exemplos que nós vemos dentro de cada uma, ela tem um significado, né? Então, vou começar pela dança. A dança, ela não é feita como é a dança para nós. Nós dançamos em festas, nós dançamos porque estamos contentes, nós dançamos porque estamos limpando a casa. Não. Para os indígenas, a dança ela tem uma função. Ela é executada num determinado momento, assim como a música, porque a música acompanha a dança. O canto, ele também tem uma função.
ele não é cantado à torta e à direita. Ele pode ser entoado num ritual religioso, como num choro, numa forma de expressar o seu sentimento. Então, dentro das etnias, eu não vou chegar dentro de uma comunidade e vou encontrar eles dançando felizes por qualquer motivo. Dependendo da situação, essa dança só será executada em determinado momento, num ritual de passagem, num ritual específico. Vou deixar para daqui a pouco, vou dar o exemplo para vocês de uma dança ritualística. O grafismo, que nada mais é do que esses traços que envolvem essa peça de cerâmica. Grafismo, né, seria o desenho. O grafismo ele é utilizado não só em culturas indígenas, como também africanas. Nós temos o grafismo maori, existem vários tipos de grafismo, mas o grafismo indígena ele está associado à natureza. Então, são elementos de linhas geométricas, circulares, sinuosas, que vão representar elementos da natureza. E esses grafismos são feitos na cerâmica, na cestaria e na pintura corporal. Quando o indígena ele pinta o seu corpo com esse grafismo, é o mesmo processo da dança, é por um significado. Também serve como comunicação. Então, por exemplo, para eu identificar se aquela índia já é casada, ela usa um determinado grafismo, um determinado traço no rosto que é diferente daquela que ainda não se casou. O traço utilizado em crianças é diferente do traço utilizado no adolescente e no adulto e no idoso. Então, os grafismos também falam, indicam. E o que é muito interessante é que a gente faz um adendo à questão do gênero, porque antigamente, para algumas etnias, só quem fazia os grafismos no corpo eram as mulheres mais idosas. Atualmente, algumas etnias, os homens também já fazem, mas em algumas que ainda tem uma tradição mais forte, somente mulheres podem fazer o grafismo. Então, a gente já vê também que a questão de gênero está presente na cultura indígena, né? E a arte plumária. A arte plumária é um dos elementos mais fortes das culturas indígenas e cada etnia também tem a sua forma de produzir cocares, adornos, braceletes, tornozeleiras, cores específicas. Então, a gente vê, por exemplo, no Xingu e no Chavante a presença muito forte do vermelho, e em outras etnias a gente já tem a presença do amarelo. Para algumas o amarelo tem um significado diferente. E isso na plumagem, né? Nessas penas que são pintadas com elementos naturais, também são representações. O tipo de adorno de cocar também é feito de acordo com a necessidade, com quem vai utilizar, se é o cacique, se é o pajé, se é para um casamento, se é para uma cerimônia religiosa, para um rito de passagem. Então, tudo o que é feito na produção artística indígena, ela é diversa, ela tem o seu valor cultural, porque está inserida dentro dos costumes daquela sociedade. E eu preciso aprender a observar esses costumes como sendo uma obra de arte que poderia estar exposta em paredes. E atualmente, o grafismo, por exemplo, ele pode ser feito, e é feito até mesmo pelos próprios indígenas, como forma de arrecadar verba para se sustentar. Porque a gente sabe que hoje em dia essas comunidades elas não dependem só da caça, coleta, né? Elas também movimentam dinheiro, também se mantêm financeiramente, e eles utilizam então esses elementos da sua cultura como forma de expressão artística em outros suportes, como telas, tecidos, roupas, o cocar servindo como adorno para decoração, né? Então, eles começam a trazer todos esses elementos que eles têm da própria cultura
para o mundo, né, que não o conhece, de uma outra forma. Então precisa ser sim entendido como uma produção artística, com uma estética, com beleza e com um valor cultural. Então, como eu entendo essa diversidade? A partir do momento que eu entendo que a função desses valores, a produção artística dessas etnias e de tantas outras que existem, elas passam a ser vistas como obras de arte pelo seu valor cultural e diverso e não mais como um simples artesanato ou folclore. Então, quando a gente observa a nossa cultura, a cultura brasileira, eu entendo que eu tenho diversos elementos que surgem, que vêm dessas culturas, dessas etnias formadoras e que vão dar lugar a novas formas artísticas, né? Então, quando nós observamos a sua origem, o que descende também vai passar a ter valor cultural e artístico, como é o caso da nossa diversidade na arte, que une, né, suas etnias formadoras. Então, por exemplo, o Festival de Parintins, que é um dos festivais mais importantes daqui do Brasil, muito pouco conhecido, mas é um festival que reúne elementos da cultura indígena, da cultura africana e da cultura europeia. E o samba de roda, por exemplo, né, ou a roda de samba, que traz ali uma questão mais afro-brasileira, porque o samba é brasileiro, né, e usa tanto a base africana como a que faz parte das tradições já sincretizadas, que são as tradições miscigenadas já com o europeu. Então, a roda de samba, por já ter elementos brasileiros, né, que foram construídos já num período onde o Brasil já está formado, eu considero o samba de roda já um elemento que parte da cultura afro-brasileira, da cultura afrodescendente, né? Então, é muito importante a gente ter essa visão. Para vocês entenderem o que eu falei sobre as produções artísticas, né, indígenas, e como que a gente entende essa diversidade, como que eu pego um elemento dessa cultura e eu percebo ele na cultura brasileira em geral, eu vou deixar dois trechinhos de vídeos para vocês verem. O primeiro vídeo é o Quarupi, que é um ritual indígena que envolve uma dança. É um ritual dos mortos, mas não é um ritual fúnebre. Ele significa o final desse luto, onde eles comemoram de uma forma mais alegre, em respeito a esses que se foram, porque para eles, diferente da cultura ocidental, a morte é uma passagem, a morte não é o fim, então não há por que ficar triste com o momento. Então, vou deixar para vocês o trechinho do Quarupi e em seguida vocês vão ver o trecho de uma coreografia de toada do Festival de Parintins, que, unindo coreografia contemporânea com movimentações indígenas, conta a história do Quarupi e que foi uma das músicas utilizadas em uma das apresentações do Boi Garantido em 2018 no Festival de Parintins. Acompanhe.
São pintadas, engrumadas com penas sagradas pra celebração. Seres do ar, os bichos vitais, de pajé, do Mururé, encanta a aldeia, filha do curandeiro do chá de aguapé, que dança balé na Igaripé, no Igarapé. Dança pajé. Ele vem representando o povo xinguano, a originalidade dos povos do Xingu. Indumentária do artista Roberto Reis. Na língua geral, é tão no lugar, parece uma a transmutação oferece um grande ritual do xinguano. Nativa do povo xinguano. Bom, turma, eu espero que vocês tenham compreendido o tema desta aula. Qualquer dúvida estarei à disposição. Façam suas anotações e lembrem-se de levar esses elementos da nossa aula para a construção do projeto Diversidade de vocês. Fiquem bem, até mais, beijos, tchau!